Já estamos de volta e agora vamos falar da promoção Casamento dos Nossos Sonhos da TV MCA. Aqui comigo nos estúdios do MCA Notícias, Mônica Solak, que ontem já esteve aqui com a gente, anunciando aí os 3 finalistas da promoção aqui da nossa emissora. Mônica, boa tarde mais uma vez. Então, como a gente ontem já anunciou os 3 casais finalistas, a votação já começou no site e já está bombando, né, Mônica? Exatamente, foi uma correria, né? 14 horas abriu a votação, o pessoal já começou a votar muito. Por enquanto ainda está aparecendo um pouquinho das estatísticas ali, mas logo, né, a gente vai tirar do ar essas estatísticas para ficar no que o pessoal... Exatamente, é claro que a gente só deixou agora na entrada, mas a partir de amanhã já não vai ter mais estatísticas lá para o pessoal poder estar correndo atrás e ficar na surpresa, né, de quem vai ser o grande vencedor. Com certeza. E como a gente anunciou ontem, Mônica, então hoje a gente vai exibir a história, né? Um resumo da história de cada um dos 3 casais finalistas aí da promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Vamos começar por qual casal, então? Pois é, nós estivemos conversando com esses 3 casais, conhecendo a história deles, dando a grande notícia para eles, fizemos até uma brincadeirinha para deixar um suspense ainda maior. Imagina você que nós chegamos até eles e dissemos a eles que eles estavam entre os 10 finalistas, quando na verdade já estavam entre os 3, né? Já eram os 3 grandes finalistas e a gente fez uma brincadeirinha que a gente vai poder conferir na matéria então. Vamos ver então do pessoal lá de Gaspar, da Ana Cláudia e do Alexandre. Então vamos conferir a matéria. Olá, amigos da TV MCA. Nós estamos hoje aqui no portal de entrada da cidade de Gaspar, uma pequena cidade de 58 mil habitantes, da onde saiu um dos 3 finalistas da grande promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Mas tem um detalhe, eles ainda não sabem que foram selecionados para a grande final. E a gente está indo agora para o centro de Gaspar para dar essa notícia maravilhosa para eles. Vamos lá com a gente curtir essa emoção? Vamos junto! Com muita persistência, fomos à cidade de Gaspar procurar pelo casal Alexandre e Ana Cláudia. Nós já estamos aqui no centro de Gaspar e agora vamos procurar algumas pessoas para ver se alguém conhece o Alexandre e a Ana Cláudia. Bom dia, tudo bem? Você pode dar uma informação para nós? Por acaso o senhor conhece esse casal aqui, ó, Alexandre Gomes e Ana Cláudia Moreira Gomes? Não. Não conhece? Ah, então tá bom, muito obrigado. Vamos continuar procurando, ver se mais alguém sabe do Alexandre e da Ana Cláudia. Vamos ver se a gente acha onde é que eles estão. Vamos lá? Procuramos muito até encontrar, mas enfim, estávamos perto de encontrar o feliz casal. Bom, gente, a nossa busca está começando a ficar difícil, mas a gente já tem aí uma noticiazinha do colégio. Agora a gente está indo rumo ao colégio, que é o Colégio Madre Francisca Lâmpio, para ver se a gente encontra a Ana Cláudia e o Alexandre, né? Para a gente dar essa grande notícia para eles. Vamos lá? Bom, pessoal, chegamos aqui no Colégio Madre Francisca Lâmpio. Segundo informações, a Ana Cláudia trabalha aqui nesse colégio. Então a gente vai entrar para ver se ela está por aí. Vamos conhecer um pouquinho da história dela, do Alexandre e dar essa grande notícia para eles. Vamos... Finalmente chegamos ao lugar certo e conversamos com a diretora do colégio, que nos confirmou que Ana Cláudia realmente trabalha neste colégio e também nos falou um pouco sobre a personalidade amável de Ana Cláudia. Que absurdo engolir um pássaro. Faz pouco tempo que ela está aqui com a gente e a gente se encantou com ela assim desde que ela chegou, né? Pela primeira apresentação aqui no colégio. E então ela foi logo aceita, sim, a gente aceitou rapidamente, e ela está trabalhando na biblioteca. Se dá bem com as crianças, é bastante amorosa, criativa, lê bastante. E a gente está assim bastante satisfeita com ela. Bom, pessoal, depois de muito procurar, a gente conseguiu encontrar a Ana Cláudia e o Alexandre aqui no colégio, onde a Ana Cláudia trabalha na cidade de Gaspar. Ana Cláudia, Alexandre, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, como é que vocês conheceram a promoção, antes de tudo, a promoção Casamento dos Nossos Sonhos? Nós escutamos sempre a rádio, né? Todos os dias a gente escuta e num determinado momento eu escutei, aí comentei, eu falei, nossa, viu, a gente já havia comentado alguns dias antes sobre isso. Falei, eu vou enviar uma carta.
Alexandre e Ana Cláudia nos contaram um pouco da sua história, seus sonhos e do grande desejo de realizarem seu casamento. Sonho este que agora está bem mais perto, pois eles, que ainda não sabem, já estão na grande final da promoção. A minha família era muito importante para mim. Eu sempre coloquei tudo na minha família, mas o mais importante eu não tinha, que era Deus. Então, parece que ele disse, minha filha, tu faz tudo certo, mas do jeito errado. Então, eu vou te derrubar, tanto um como o outro. Cada um foi de uma maneira diferente. Eu tive o meu tombo, ele o tombo dele, né, na vida, e precisamos aprender cada um do seu modo. Mas que o caminho era um só. O que significa Ana Cláudia na sua vida, Alexandre? Hoje, primeiramente, a Deus, né, e ela é tudo para mim, né. Foi uma coisa assim que Deus colocou na minha vida, né, porque eu vinha de outro relacionamento, né, aí não teve jeito, não deu certo, mas ela é uma pessoa que Deus já tinha marcado na minha vida, né, que era para ser para mim. Aí como a gente se uniu junto, né, a gente não tinha muito relacionamento, buscar Deus, essas coisas, a gente acabou se desgastando o nosso relacionamento, mas acabou acontecendo várias coisas ruins, né? Mas a partir do momento que a gente parou, pensou e colocou Deus em primeiro lugar, né, sobre nossa vida, tudo mudou, né? Então ela para mim hoje é mais do que ela se esforçou muito, né? Muito mais do que eu, né? Pra gente estar junto. Ela que buscou muitas vezes o que eu imaginava que não tinha mais solução, né? Então ela para mim é tudo hoje. Eu vejo que você está emocionada, né? Passa um filme na tua cabeça agora de tudo que vocês viveram? Com certeza. Desde o começo, meu detalhe ali, né? Tem momentos que a gente nunca esquece, sabe? Desde o início, desde quando a gente era crianças, na adolescência e o retorno depois, as situações difíceis, né? Eu só pedia para Deus que se Ele era para minha vida, então que Deus transformasse, que Deus pusesse as mãos sobre o nosso casamento e consertasse onde tinha que consertar, quebrasse onde tivesse que quebrar, e se fosse da vontade dele, né, transformasse. Se não, né, estava nas mãos dele. Então eu tive resposta de Deus. Conversamos, conhecemos o casal, mas era hora de dar a grande notícia. E até fizemos uma brincadeirinha para aumentar a emoção. Então vocês estão entre os 10 selecionados, e desses 10 nós vamos ter 3 casais que vão para a grande final, que vai ser no dia 8 de agosto, ao vivo lá na TV MCA. Mas antes, vocês vão ter que responder uma pergunta para nós, tá? Essa pergunta pode determinar se vocês vão ou não ir para a final dessa promoção e quem sabe realizar esse grande sonho do casamento de vocês. Essa pergunta, ela tem a ver com a história de vocês. E aí vai depender de vocês agora. Agora o nosso diretor, o Júnior, vai passar um envelope para vocês e essa pergunta está aqui dentro, tá? Então vocês dois vão tirar, pode tirar aí e ler pra gente e responder essa pergunta. Parabéns, vocês estão na grande final. Casamento dos nossos sonhos. Entendeu? Realmente, o casamento dos nossos sonhos está aí, transformando vidas, realizando sonhos e multiplicando alegrias. Bacana, né, Mônica? Bonita a história do Alexandre e da Ana Cláudia, realmente chegou até a emocionar aí no final, né? A gente já está enxugando as lágrimas aqui. Bem bonito, parabéns pela reportagem, Mônica, legal, bem, né? bem bacana mesmo. Acho que o pessoal aí que está assistindo já está, né, vai assistir as outras reportagens ainda, para daí escolher o seu favorito e ajudar na votação pelo nosso site, né? Exatamente. A gente não toma partido de ninguém, Não. né? Eu realmente, como tive fazendo as 3 matérias, me apaixonei pela história dos 3 casais. Eu sou coração puro.
loucura, né? Eu confesso para você que eu tremia para dar o envelope, mas é porque a gente vê a história de superação e de vida e é tão bonita. E assim como a história também que a gente vai ver agora de Balneário Camboriú, né? Da Daiane e do Jair, que haviam barreiras fortes para eles ficarem juntos, né? Que é a questão da idade, que é a questão da distância. Ele muito mais, 10 anos mais novo do que ela, né? Mas eles realmente acreditaram, superaram e estão aí na grande final do casamento dos nossos sonhos. Ela era de Maringá, no Paraná, e agora eles moram em Balneário Camboriú, né, Mônica? Então, a gente vai acompanhar então a matéria agora do Jair e da Daiane, então esse casal de Balneário Camboriú, que também é um dos finalistas aí da promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Bom, gente, nós estamos aqui na Rua Tijucas, no centro da cidade de Itajaí, e aqui nessa escola está o segundo casal finalista, a grande final do Casamento dos Nossos Sonhos. A gente vai entrar lá, ver se o Pedro e a Manuela estão aí, se a gente pode conversar com eles e conhecer um pouquinho dessa história. Mas vou novamente frisar para vocês, eles não sabem que estão na grande final. Vamos lá ver se a gente encontra eles e curtir um pouquinho dessa linda história de amor. Pedro e Manuela, que já participaram da primeira edição da promoção, são missionários que vivem numa casa de missionários. Eles abriram mão de uma data já marcada de casamento e inclusive investiram o que já haviam guardado para o casamento em prol desta causa. E nos contaram um pouco dessa história de amor. Então a gente se conheceu na escola desde o primeiro ano. E daí a gente não se falava muito, porque era um de um grupo, outro de outro. No terceiro ano foi que a gente começou a se falar, assim, bem no final do terceiro ano. Ele começou a me ajudar, começou a me aconselhar, a gente começou a falar no MSN todo dia, todo instante, assim, todo momento. E daí eu comecei a ficar ansiosa para conversar com ele também. A minha mãe viu uma foto da gente, de todo o pessoal do terceiro ano, e falou, ó, é com esse menino que você vai casar. Não, que você vai namorar, ela falou. Até. E daí eu falei, cruzes, mãe, não, capaz. Houve algo na vida da Manu que mudou depois que vocês começaram a namorar, né? O que foi que aconteceu? Então, teve o início do processo de conversão dela, que eu acho que eu fui bem participativo nisso, que eu era da igreja, e ela, até o tio dela é pastor, só que ela não ia. Então eu comecei a sair com ela e eu ia em algumas festas com ela, mas também ao mesmo tempo eu dizia, não, então você vai na igreja comigo, e ficava nessa coisa. Até que um dia a gente se decidiu, a gente se apaixonou por Jesus mesmo, a gente decidiu, não, vamos ficar na igreja, parar com o mundo. E logo depois disso acabou que o pai dela ficou doente e foi pra UTI e tudo, era final do ano, perto do aniversário dela. E isso foi algo que deu muita força para ela dentro da igreja, em Deus. Ela se aproximou muito de Deus nesse momento e aí foi, acho que a real conversão dela, depois desse fato. O amor é construído pela coragem, pela ousadia e pelo companheirismo. E nesta estrada, às vezes, surpresas. E o jovem casal, apaixonado um pelo outro e por Jesus e sua obra, relataram um momento em que foram chamados por Deus para a casa missionária. Mas para isso tudo acontecer, um passo muito importante tinha que ser dado, e eles o fizeram. Um mês a gente noivou, no outro já começaram os preparativos para a montagem da casa. E daí o pastor falou com a gente, falou comigo primeiro, meu coração começou a queimar, mas eu achava que de alguma maneira eu iria participar. Talvez eu não estaria na casa, mas que eu estaria ajudando. Uma decisão que foi aceita pelos pais, mesmo ela sendo filha única. E até o noivo renunciou ao seu trabalho em prol da casa missionária. Foi um momento assim, por um lado até feliz, porque quando a gente sabe que está no caminho de Deus, a gente se sente bem, e por outro tanto relutante, porque era algo que a gente estava dando, né, para Deus fazer no tempo dele. Pedro e Manuela, então, resolveram acreditar mais uma vez na promoção Casamento dos Nossos Sonhos. E desta vez, o sonho está mais perto. Poxa, quando é que vai ser a próxima? Que agora ia encaixar perfeitamente, né? Porque agora, como a gente tá vivendo esse processo dessa dependência aqui na casa, tudo, então a gente pensou, ia encaixar como uma luva, porque a única coisa que falta é o casamento.
Assim como em Gaspar, fizemos uma brincadeira com o casal para entregar a eles a grande notícia, que com muita emoção e alegria foi recebida pelos noivos e comemorada por todos os amigos que estavam com eles e que também fazem parte deste projeto. Parabéns, vocês estão na grande final! Quando a gente realiza o sonho de Deus, Ele realiza o nosso sonho. A gente dá um passo para Deus, Ele dá 2 passos para a gente. Então Deus é muito maravilhoso. A gente só tem que agradecer a Ele. Gente, a gente está na grande final do casamento dos sonhos! Bacana, né, Mônica? Então, essa história foi a do Pedro e da Manuela, aqui de Itajaí, Itajaí, né? Realmente mais uma história bem bonita, né? Um casal jovem que lá abriu mão do emprego, do convívio diário com a família para viver nessa casa de missões e tá aí fazendo a vontade de Deus, como a Manuela falou, e aí quem sabe Deus vai realizar neste momento o sonho desse casal, né, Mônica? Exatamente. Um detalhe até importante, a gente já está indo, né, para o break, e inclusive o valor que eles tinham para casar em fevereiro, eles investiram esse valor em missões, né? Então é uma outra história bem diferente também e tão linda quanto a história que a gente já viu da Ana Cláudia e do Alexandre, né? Que bacana, Mônica. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência, então, a gente vai trazer a história do casal de Balneário Camboriú, Jair e Daiane. Nós já voltamos.